Bom, retornando, falando sobre uma objeção dessa consideração da capacidade contributiva como algo ligado, assim, inseparável da justiça material, vem à tona aqui a questão do âmbito de aplicação, né, que pode causar alguns questionamentos sobre o campo de aplicação da capacidade contributiva, tanto de forma objetiva, né, tanto de forma subjetiva. Explico. De forma objetiva, porque não se sabe até então se a capacidade contributiva ela seria aplicável apenas a alguns tributos ou sobre toda a carga fiscal a ser suportada, né? Então, esse critério da capacidade contributiva, como um orientador da repartição da carga tributária, deveria levar essa necessidade de delimitar se ou se aplica um imposto ou se aplica sobre toda a carga fiscal. Além disso, haveria uma segunda discussão, beleza, se aplica apenas sobre alguns impostos, ou aplica sobre toda a carga fiscal, mas sobre que tributos isso aplica, né? Apenas sobre os impostos, a partir teve um começo da doutrina, ela considerava que aplicaria a capacidade contributiva apenas aos impostos em geral, mas posteriormente o seu campo de aplicação foi ampliado, então a capacidade contributiva foi vislumbrada também para as taxas e para as contribuições especiais. Além disso, tem dois outros limites subjetivos que são objetos de questionamento no âmbito de aplicação. Né? O primeiro é mais tranquilo de ser resolvido se aplicaria às pessoas jurídicas. Né? Como é que eu poderia revelar a capacidade contributiva das pessoas jurídicas? Elas teriam ou não capacidade contributiva? E, por óbvio, elas têm capacidade contributiva. Né? Isso não resta dúvidas. Né? Uma outra questão é se, como a questionamento do âmbito de aplicação do critério subjetivo, como utilizar a capacidade contributiva se os efeitos, muitas das vezes, vão cair sobre os sujeitos de fato e não os sujeitos de direito. Explico, de novo. Você vai ao mercado, vai comprar batata frita congelada, né? Como é que o legislador lá, ao atribuir ICMS sobre esse tipo de mercadoria, vai considerar a capacidade contributiva de você que está indo comprar a sua batata frita? Ele não tem esses dados, ele não tem essa concepção da realidade tão exata como ela deveria ser. Né? Então, o sujeito de direito, que no caso seria o mercado, seria o contribuinte do ICMS. Né? Então, você não tem nenhuma relevância para a imposição aí de da alíquota do ICMS sobre a batata frita. Tudo bem, eu estou levando aqui em consideração imposto indireto, mas só para meio que exemplificar e ilustrar essa situação, porque a capacidade contributiva, a lei, né, ela impõe obrigações sobre os sujeitos de direito, né, os sujeitos lá que são responsáveis por pagar o tributo. Só que muitas das vezes o ônus da carga tributária cai sobre quem não é o responsável por pagar. Né, são sujeitos de fato. Então, como medir a capacidade contributiva, já que você não tem esses dados da realidade? Porque seria impossível a Fazenda Pública aferir todos esses dados dos contribuintes de fato. Um outro ponto também é como aceitar que uma empresa poderia ser responsável por tributos de terceiros. Né? Isso seria um ponto extremamente delicado, porque já que você, empresa, está recolhendo tributo alheio, você não está revelando aquela capacidade contributiva, mais outro. Só que a gente sabe, né, que não tem como a gente viver sem essas atribuições. A Fazenda Pública não tem como viver sem atribuir essas responsabilidades a terceiros para o recolhimento de impostos alheios. Né? Então, veja que utilizar a capacidade contributiva como esse critério de justiça material acarretaria a deslegitimação dessa prática, desse mecanismo de substituição, de responsabilidade, enfim. E também considerar a capacidade contributiva como algo inerente à justiça fiscal, à justiça distributiva, ela invalidaria também qualquer tentativa que a gente tentasse utilizar para os impostos extras fiscais. E aí, beleza. A partir disso, houve uma crise na doutrina da capacidade contributiva, muito em virtude dessa dificuldade de
conceituar a capacidade contributiva, né? Porque muitas dessas vezes, uma vez que a gente convive com esses impostos extrafiscais, uma vez que a gente convive com um âmbito de aplicação diferentemente, que não necessariamente revela a justiça, né? Nesse caso, por exemplo, do substituição tributária, né? Dessa responsabilidade por tributos alheios, né? Começou a doutrina começou a atribuir exceções, né? Começou a flexibilizar essa questão da doutrina da capacidade contributiva. Então, a partir do momento que viram impossível, né, colocar a capacidade contributiva como algo absoluto relacionado à justiça fiscal, e esse abandono, né, da capacidade, da capacidade contributiva como justiça, ela fez com que a doutrina desse um giro, né, decisivo, que começou a defender a capacidade contributiva fosse tratada de alguma forma não tão atrelada à questão da justiça fiscal, né, e da igualdade, colocando que cada um teria um campo de aplicação próprio, né? Então, aí o Taboada coloca que o La Rosa foi um autor proeminente aí nessa defesa, né? E que o importaria aqui seria que o princípio da capacidade contributiva não seria o protagonista aqui da aferição aqui de um sistema tributário justo, né? Mas ele atuaria aqui lado a lado com a igualdade. E aí, necessário estudar o significado do princípio da igualdade, né? Mas antes do ciclo se encerrar, né, e passar a tentar estudar o princípio da igualdade com as teorias de direito positivo que tentam explicar a igualdade, né, vai haver uma nova tentativa de revisitar a capacidade contributiva com uma tese do Maffezoni. Ele tentou ressuscitar a antiga concepção do Grisotti, que a capacidade contributiva decorreria aqui das vantagens que os indivíduos teriam ao utilizar os serviços públicos. Só que aí no final o Taboada vai falar que essa teoria é péssima, não tem como resgatar essa teoria primitiva, porque essa teoria primitiva não consegue explicar as questões de impostos extrafiscais, porque é baseada na quantidade de serviço público, né? Aí o Maffezoni também tenta dar uma carteada aqui, quando ele fala assim, não, mas a capacidade contributiva que eu considero não é capacidade contributiva individual, é uma capacidade contributiva global. Então, por exemplo, quando o Estado está tentando instituir algum imposto, ele vai instituir mais com base nos serviços públicos que ele presta para a sociedade em geral. Aí então ele chega lá, verifica assim, eu presto isso aqui de saneamento, isso de escola, isso de saúde, aí faz a conta, bota na ponta do lápis. Deu 30 milhões de reais que eu preciso para prestar esses serviços públicos. Logo eu vou precisar de 30 milhões de reais de receita para custear esses serviços públicos. Aí passa a olhar essa capacidade contributiva de forma global. E é isso, lógico que, como eu falei, em questões de impostos extrafiscais, beleza, mas eu quero estimular a produção aqui, quero estimular a geração de empregos nessa área, então eu vou dar isenções aqui. Como é que você vai explicar isso segundo essa teoria aí de benefícios dos serviços públicos? Não dá. É uma tentativa completamente fracassada do Maffezoni. Então, é mais um indício que tenta colocar a análise da capacidade contributiva sobre um outro ponto de vista, né? E aí, ele atribui a razão do fracasso da capacidade contributiva justamente em tentar explicar, determinar um conceito e dentro desse conceito algum parâmetro que determine a igualdade e também o tratamento da diversidade das situações de imposição tributária. Então, a partir dessa linha de pensamento, é necessário que seja feito aqui um esforço hercúleo para tentar incluir no conceito da capacidade contributiva todos os dados da realidade possíveis que o legislador deveria considerar para tratar todos os casos de forma diferenciada. Só que isso é impossível, né? E aí, quando chega um ponto em que o legislador não consegue
tratar de forma diferenciada casos diferentes, isso levaria a alguma ilegitimidade da tributação, né? E aí, enfim, isso fracassaria, lógico, não tem como a gente ficar declarando incondicional tudo que é tributo, porque trata alguma pessoa de forma diferente, né? Bom, e também aqui uma questão levantada é que, beleza, mas qual que seria um critério, né, possível? E o que seria, como é que a gente poderia entender a igualdade, né? E aqui ele vai aqui acho que é um pulo do gato, ele vira a chave aqui para tentar colocar a capacidade contributiva como decorrência da igualdade. Só que ele primeiro, para tentar fazer isso, ele tenta definir o que é igualdade. E aí tenta colocar as tentativas das teorias positivas, do direito positivo, de explicar o que é igualdade. E nessas tentativas, todas elas são fracassadas. E porque muitas das vezes a igualdade ela vem como um critério meta-princípio assim, que permeia todos os outros princípios. Enfim, e vai mencionar que apesar de não conseguirmos definir realmente o que é igualdade, a gente tem como, de certa maneira, utilizar parâmetros para chegar ao que é desigual. Então, ele coloca que o que é igualdade? É a proibição da arbitrariedade. Então, quando algo for arbitrário, algo será desigual. Então, é a partir dessa análise que seria útil a gente utilizar o critério da igualdade, né? E ele vai abordar essas teorias positivas sobre o princípio da igualdade, né, para chegar à conclusão de que não é necessário, né, tratar a igualdade como algo positivado, né? Ele, ainda que seja positivado, ainda que esteja na Constituição de forma positiva ou implícita, o que interessa para a gente na igualdade é justamente a proibição da arbitrariedade, né? A imposição desses limites materiais. Esses limites materiais são deduzidos, né? Eles são encontrados na própria ideia de justiça, né? E aqui a gente enxerga a justiça não como uma justiça atrelada à capacidade contributiva, mas uma justiça, né? E caso estivesse violando a igualdade, dando algum tratamento arbitrário, seria como se a gente estivesse violando a justiça. E por isso seria inconstitucional determinado tratamento que fosse arbitrário, né? E ele vai fazer essa questão, ele vai trazer essa questão da desnecessidade da igualdade estar positivado, uma vez que ele é algo que permeia assim, um ambiente jurídico, que está em tudo e que está muitas das vezes ligado ao princípio da legalidade, né? E vai trazer isso para a capacidade contributiva, né? E vai trazer como um benefício a supressão da capacidade contributiva e tentar parar de querer explicar a capacidade contributiva, parar de querer desenhar uma fórmula para a capacidade contributiva, né? Porque isso faria com que a gente se afastasse da intenção do legislador pretender ter a pretensão que esse conceito fosse algo essencial para a igualdade tributária, um critério exclusivo para a igualdade tributária para se atingir a justiça. E para a gente esquecer o que tem lá no artigo 53 da Constituição Italiana, que vê lá que todos os cidadãos são chamados para concorrer aos gastos públicos segundo essa capacidade contributiva, falar que aquilo ali é relevante, não com essas palavras, mas assim, pensar que aquilo ali assim, não vou tentar pegar que ele escreveu capacidade contributiva ali e tentar achar subterfúgios, argumentos para falar que a capacidade contributiva é próprio senso de justiça, porque não é. Ele sozinho não é. E é isso que tem que parar tem que parar de considerar. A capacidade contributiva, ela não é um critério exclusivo para aferir a justiça. Justamente porque se a gente considera a capacidade contributiva como um critério exclusivo de justiça, isso pode trazer muitos problemas. A gente vai esbarrar naquela questão do âmbito de aplicação, dos problemas da fiscalidade, né?
E vamos desconsiderar outros princípios que são tão caros ao ordenamento jurídico que a gente possa considerar para o atingimento da justiça. Então, o melhor é falar menos, menos é mais, um critério minimalista aqui de capacidade contributiva para que desapareçam os problemas suscitados. E para ter esse critério minimalista, nada melhor que a gente colocar a igualdade, a capacidade contributiva, como algo decorrente da igualdade. Porque uma vez que a igualdade ela não precisa estar positivada, né, para a gente entender, a capacidade contributiva, já que é inerente, é uma reprodução da igualdade, um dos aspectos da igualdade, né, ela seria também suprimível. Né, e basta a gente ter essa noção de capacidade contributiva na orientação do legislador. Né, quando o legislador vai utilizar a capacidade contributiva justamente para, né, em algumas situações, não cobrar do mais rico um tributo menor e não cobrar do mais pobre um tributo maior. Né? Ele tem essa orientação, né? Mas porque disso decorreria a própria arbitrariedade. Então veja, a capacidade contributiva ela vai orientar essa visualização de onde que esses limites estão sendo violados, essas distorções estão acontecendo, justamente porque está tratando situações desiguais, de uma forma arbitrária. Né? Isso violaria a igualdade, isso violaria a justiça. Né? Então, por isso que o legislador teria como a necessidade, né, de respeitar a capacidade contributiva. Né? A igualdade é sob a luz da capacidade contributiva. Né? E ele levanta aqui, o Taboada levanta questões relacionadas a teorias positivas de igualdade, justamente para tentar falar que é fracassar, é infrutífero ficar tentando escrever o que é de igualdade. Pensar a igualdade como proibição de arbitrariedade. É isso que tem que ter no sangue, é isso que tem que fluir. Né? E isso pode se aplicar à capacidade contributiva. Né? Isso pode ser aplicável à capacidade contributiva e a gente tem que conceber dessa forma, também com uma orientação do legislador e não como um critério de controle do poder legislativo. Né? O Taboada ele fala que não é função aqui dos tribunais ficar avaliando se tal legislação infringiu um pouco a capacidade contributiva em um ponto ou não. Tem que avaliar as arbitrariedades. Não ficar visualizando lei a lei, uma vez que a gente extrai que a capacidade contributiva é algo que está permeando todo o sistema, assim como o princípio da igualdade, a gente verifica que ela não se aplica a um imposto específico. Né? A gente verifica que a capacidade contributiva vai se aplicar aos impostos, o sistema tributário como um todo. Né? E como é que a gente vai declarar um sistema tributário inconstitucional? Né? Veja, seria um estado de coisas inconstitucional? Seria só se for por isso, como agora teve uma ação aí pelo PDT, se eu não me engano, ou PSOL, ou sei lá, um Partido Verde, que tentou declarar o sistema tributário um estado de coisas inconstitucional dada a regressividade do sistema. Enfim, mas é algo justamente porque permeia tudo, não tem como avaliar cada imposto de forma isoladamente. E por isso os tribunais avaliariam você pagou muito o IPTU, né? Está violando a capacidade contributiva. Não tem como avaliar isso. Né? Não tem como avaliar isso, porque vai que a sua carga tributária que você suporta, né, é completamente diferente. Vamos supor, você é um milionário e você está pagando muito IPTU. Óbvio, é decorrência disso. Né? Mas isso não está violando a sua capacidade contributiva. Né? Enfim, ou por outro lado, você é muito pobre, mas está pagando um IPTU muito caro, ou está pagando um IPVA muito caro para o seu veículo de trabalho. Né? E aí verifica que
É lógico que ele não entra nesses pontos, eu estou pensando aqui, né? É lógico que você, como seria, tá pagando IPVA muito caro, seu instrumento de trabalho, mas você tem que pagar imposto de renda, tem que pagar a IPTU, tem que pagar a taxa de contribuições, enfim, avaliando isso tudo como um todo, né? Todos a sua carga tributária suportada, o tribunal pode chegar e visualizar assim, ora, o tributo aqui, ele está tendo um efeito confiscatório, né? Porque eu tô tributando IPVA aqui, mas ainda tu tá arcando com vários outros tributos, né? E tá te tirando um direito ao mínimo existencial aí. Tu tá sendo escravizado por os impostos. Então, a capacidade contributiva não inerente apenas ao IPVA que você paga, mas em relação a tudo, a toda a sua carga tributária suportada, aquilo ali está te fazendo mal. Aquilo ali está te fazendo mal. Então pode ser que nesses casos a análise global da carga tributária faça com que haja uma arbitrariedade na imposição da carga tributária para você, mas analisada de uma forma global, né? E por isso violaria a justiça, porque estaria te confiscando, né? Pelo menos no nosso ordenamento é vedado instituir imposto com efeito de confisco, né? E não só imposto, mas todo, né? Tudo. E inclusive aplicável a multas, né? Então, a questão o ponto vamos desistir desse formalismo que não vai levar a nada, né? Esse formalismo, ele vai sempre esbarrar em outros obstáculos e que não vão valer a pena a gente enfrentar. Não vai valer a pena enfrentar, vai ficar nessa guerra travada de doutrina, tentando cada um tentando justificar. Enfim, a gente tem que abandonar essa tentativa de definir de forma racional a capacidade contributiva. E aí no final do texto, estou procurando, ele coloca uma pergunta. Beleza, mas e como no caso da Constituição italiana, ao se introduzir aqui a capacidade contributiva na Constituição, a gente pretendeu criar uma medida de tributos e um critério de igualdade? Aí o autor vai responder não tentou. Porque esses princípios, quando eles foram inseridos na Constituição, pelos autores da época, da Constituição, acho que é 47, a Constituição italiana, não entendiam a capacidade contributiva no sentido adequado, né? Entendiam que o princípio era uma expressão da igualdade ou enfim, da justiça. Enfim, basicamente não tem nada que leve a crer que a gente deva utilizar como medida, né? Como medida, até porque a gente é como se fosse uma régua, a capacidade contributiva é como se fosse uma régua sem a métrica, uma régua lisa, né? Enfim, a gente só saberia o que é pequeno, o que é grande, né? E mesmo assim seria algo relativo. Não sei porque eu estou citando essa viagem, mas é impossível utilizar a capacidade contributiva como um limite. Mas o constituinte à época teria a ideia de que seria uma expressão aí de princípio de igualdade e justiça. Enfim, não ficou muito claro para mim essa finalização dele, mas o que importa é que a resposta dele é negativa para esse whatever dele em relação a... E aí, inseriu na Constituição, e aí o que a gente faz? Ele meio que fala assim, ok, é a mesma coisa que nada, né? Pelo menos o que eu entendi, e eu acho que é isso realmente, a mensagem que o texto passa, é que é infrutífero, às vezes, a gente tentar debater alguma coisa que não tem como definir. É algo muito abstrato, mas que é muito útil, por outro lado, né, para a gente avaliar a carga global como um todo e avaliar arbitrariedades. E é isso com que a gente tem que se preocupar, com a identificação de arbitrariedade. Porque se a gente identificar arbitrariedades, aí não existe a justiça e é com certeza ilegítimo essa situação.